Bora pra cima, rapaziada. Começamos mais uma aula. Essa aula eu vou falar sobre gerenciamento de banca, que é o assunto mais importante desse mercado. A gente sabe que 90% dos traders quebram por conta do gerenciamento, na verdade, por uma falta de um gerenciamento. E aqui eu vou estar te ensinando a importância de um bom gerenciamento, a importância de você seguir um gerenciamento à risca, tá bom? Quero que você faça parte dos 10% dos traders que não quebram por conta disso, certo? Seguindo a estratégia que eu já mandei para vocês aqui no nosso curso, com um gerenciamento bacana, alinhado, não tem como quebrar no mercado, é muito difícil você não conseguir ter um bom resultado, certo? Então eu vou começar falando aqui sobre a mentalidade do trader vencedor, tá? Qual que é a diferença do trader vencedor para o trader amador? O trader amador ele entra no mercado sonhando em ficar rico rápido, né? A gente vê na internet muita gente falando sobre riqueza, sobre ficar rico da noite pro dia, e isso não existe aqui dentro do mercado. Primeiro de tudo, você tem que colocar na sua cabeça que isso aqui é um trabalho constante, certo? E o trader profissional ele foca em sobreviver no mercado, crescer devagar aí com constância, beleza, rapaziada? Então tem que ter constância para conseguir se manter vivo dentro desse jogo. Não tem jeito, beleza? O mercado financeiro, ele tem dois pilares, que é uma boa estratégia e um bom gerenciamento. Beleza? Na verdade, uma boa estratégia e um bom gerenciamento, tá? Então é isso, coloque isso na sua cabeça. Primeiro passo. O mercado, turma, ele não paga pressa, ele paga disciplina, tá? Um dos maiores erros é achar que o mercado vai resolver todos os problemas financeiros em pouco tempo. O trader amador ele entra com a ilusão de dinheiro rápido, enquanto o trader profissional entra pensando em proteger seu capital e construir consistência. E a diferença é brutal. O amador busca emoção e o trader profissional busca sempre resultado. Fechou? Tem um exemplo prático aqui também, comparando dois traders. O trader A consegue, no meio de um mês, ganhar 100 mil reais, só que ele perde 130. O que adianta? O trader B já opera um pouco menos dentro do gerenciamento, né? Então ele ganha 30 mil todo mês de uma forma ali, é de lucro, né? Então, ao invés de ganhar 100 mil e perder 130, o TDB ele ganha 30 mil por mês contando com as percas, beleza? Então, no final do ano, quem tem mais resultado com certeza será o TDB, certo, rapaziada? Isso é para deixar claro para vocês, turma, que qualidade é diferente de quantidade. Então, não adianta você fazer várias quantidades de entrada e umas entradas com pouco filtro, pouca confluência, pouca análise. Então, é melhor a gente fazer entradas mais filtradas, com melhor qualidade do que grande quantidade de entradas sem qualidade nenhuma e acabar tomando vários loss, certo? Disciplina é você operar o plano mesmo quando não está no seu melhor dia. É muito fácil seguir estratégia quando está dando tudo certo. O desafio maior é manter consistência quando o mercado te testa. É isso que separa os sobreviventes dos desistentes. E aqui vai uma pergunta para você, tá? Você já subiu a mão depois de um loss? Eu tenho certeza que sim. E não é isso que você tem que fazer, rapaziada. Depois de um loss, você tem que colocar na cabeça que isso é um custo operacional que você tem que manter seu gerenciamento na risca, tá bom? Vou falar um pouquinho também sobre essa parte do custo operacional, certo? Vamos descer um pouquinho mais aqui. Gerenciamento de capital, risco recomendado de 1 a 3% por entrada, sem subir a mão quando perde, tá? Traçar metas diárias de 5 a 10% e stop loss de 2 loss no dia. Bateu 2 loss no dia, dá tchau pro gráfico e volta no outro dia, certo? E aqui explicando para vocês como que o gerenciamento funciona. Eu tenho um exemplo prático aqui da quinzena que eu fechei em live, do dia 15 do 8 ao dia 29 do 8, tá? Isso tudo operando ao vivo, tá? Esses resultados que eu vou trazer para vocês aqui. Calma aí, rapaziada, só um minuto. Então vamos lá. Seguindo o exemplo de uma banca de 10 mil reais, payout de 91%, entrada base de 3% da banca, ou seja, 300 reais. Com ganho 2, né? Caso seja necessário, a gente faz duas proteções, tá? Só que a proteção ele é um custo operacional. Não adianta nada você seguir. Gente que fala que opera sem gale e um minuto é muito difícil, gente. Então, você tem que usar gale de uma forma lógica, né? Você tem que ter mais win do que loss. A cada 7 win equivale a um loss usando gale. Então, você tem que entender que esse loss faz parte do custo operacional, tá? Tamanho das entradas para manter o mesmo lucro final, 300 reais por entrada, usando o Gale. Se perder o loss, se perder o loss com 2 Gale, a gente acaba perdendo 2.100 reais da nossa banca, tá? Então, lucro de sequência vencedora. Nessa quinzena que eu tô falando para vocês em live, eu tive 92 win contra 8 loss, tá? Então vamos lá. Lucro das 92 vitórias, 25.116 no total. As percas, que são os 8 loss que a gente tomou, totalizou 16.800. Seguindo o gerenciamento bonitinho, mesmo quando veio o loss, eu segui o gerenciamento, eu tive um lucro líquido de 8.316. Um ROI de 83% da minha banca de 10 mil reais. Então, praticamente, dobrei essa banca em 15 dias, operando ao vivo em live, tá, rapaziada? Seguinte gerenciamento. Já pensou? Depois de um loss que a gente perde 2.100, a gente perde a cabeça, sai de gerenciamento, toma outro loss, aí acaba que a gente perde praticamente tudo que a gente conquistou, se a gente não perder uma parte da nossa banca. E aí o emocional já chega falando mais alto, a gente já aumenta a mão. Quando vai ver, a gente quebrou a banca. Não é isso que eu procuro aqui com vocês. A ideia aqui é a gente fazer parte dos 10% dos traders de sucesso. Que a cada 100 pessoas que entram no mercado, 90 fracassa e 10 conseguem ter um bom resultado. E para ter um bom resultado é muito simples. Só seguir o que eu estou falando aqui na risca. Certo, turma? No gerenciamento, loss é parte de um custo operacional. Preste bem atenção no que eu vou falar agora. Segui o exemplo de um restaurante, tá?
Um restaurante ele compra alimentos toda semana. Sempre tem desperdício ali no restaurante, né? Comida que estraga, prato que volta da mesa, erros de cozinha, às vezes também que eu não coloquei aqui, mas às vezes pode quebrar um freezer, pode quebrar um fogão, pode, enfim, ter algum custo operacional ali que o restaurante já prevê, certo? Esses custos não deixam o restaurante quebrar porque estão previstos no preço final. O loss é esse desperdício previsto. O que importa é o balanço do mês, não cada prato. Então o que importa, rapaziada, é você não pegar um dia ruim que você operou, mas sim ali dentro de 15 ou 30 dias, como é que foi? Vou dar um exemplo de uma pizzaria. Durante a semana, a pizzaria não consegue. Tem pizzaria que não consegue ter lucro todos os dias da semana, tá? Eu falo isso porque eu já tive uma pizzaria. Dia da semana, às vezes você não consegue vender a quantidade necessária para cobrir seu aluguel, cobrir os custos do motoboy, porque o motoboy ele recebe um valor fixo mais as taxas de entrega. Então, na época que eu tinha pizzaria, eu trabalhava com dois motoboys, cada um recebia, na época, R$ 50 de diária, mais as taxas. Então, a gente tinha também ali o pizzaiolo, tinha o forneiro, tinha atendente, enfim. Existia dias da semana que eu não vendia a quantidade de pizzas suficiente para arcar com aquele custo operacional. Só que chegava na sexta-feira, eu vendia 3 vezes mais, 4 vezes mais, 5 vezes mais a quantidade de pizzas que eu vendi durante aquele dia da semana. Então, esses dias aí, da sexta, do sábado, domingo, feriado, pré-feriado, eu conseguia cobrir todos os custos que eu tive durante a semana, que não tive muito lucro, e ainda sair no lucro ali durante a semana. Então, isso se chama um balanço semanal ou balanço do mês. A mesma coisa no mercado financeiro. Vai existir dias que você não vai sair no lucro, mas os dias de lucro tem que cobrir todo esse prejuízo, certo? Isso se chama um custo operacional, tá? Eu dou um exemplo aqui também de um posto de gasolina, tá? Se o posto de gasolina comprar combustível em grande quantidade, sempre há percas. E onde que vem essas percas? Na evaporação, né, no transporte, na variação do preço do combustível. Este é um custo do negócio e o lucro vem do volume e da gestão, certo? Então, assim como a pizzaria, como o restaurante e como nosso investimento, tudo precisa ter uma gestão para conseguir ter um bom resultado, tá? E no trader, o loss é a evaporação que não tem como evitar, mas dá para gerenciar. Então, o loss não tem como a gente evitar. Até os melhores traders do mundo estão na loss, rapaziada. Mas dá para a gente gerenciar essas percas com os ganhos seguindo o gerenciamento de banca legal, certo? Resumindo, o loss não é a derrota e sim o custo operacional. Assim como todo negócio tem percas no processo, o trader tem um loss no caminho para o lucro. Certo, rapaziada? Agora aqui, integração, mentalidade com gerenciamento. Aumentar a mão após um loss é um risco muito alto. Operar com raiva, com ganância e com ansiedade diz respeito às regras. Tá? Emoção sem gestão é igual a uma conta vulnerável. Tá? Muitos traders perdem porque tentam recuperar uma perca, tá? Aumentando a aposta ou ignorando o stop loss. Eu já falei para vocês que no máximo 2 loss no dia é o nosso stop loss, tá? Isso é emoção no comando. Quando a emoção guia a mão, a gestão é esquecida, o resultado é uma perca acelerada. Já disse e vou repetir, não é nossa ideia. Nossa ideia é fazer parte dos 10% que conseguem arrancar dinheiro do mercado, tá? Pelo menos eu tô passando isso aqui, tô mandando esse material, tô fazendo esse treinamento para você fazer parte desse 10%. É só seguir o que eu tô falando, rapaziada. Eu sei que não é fácil, tá? A teoria é muito simples, na prática é um pouquinho mais complicado. A gente sabe que quando a gente toma um loss ali, a gente quer recuperar, mas a gente precisa entender que nesses momentos que nossa conta fica vulnerável, e aí que a gente, ó, acaba perdendo tudo, beleza? Como a gestão protege a emoção, perdas controladas é igual menos ansiedade e medo. Regras claras, tomada de decisão com mais calma. Gestão é o escudo emocional. Beleza, rapaziada? Agora eu vou fazer uma pergunta para você mais uma vez. Você vai mudar a sua forma de operar a partir de hoje? Já fiz uma outra pergunta. Você já subiu a mão depois de um loss que eu já perguntei, eu tenho certeza que você já subiu. Agora a pergunta é: você vai mudar a forma de operar a partir de hoje? Espero que sim. Certo? Então vamos para cima. Vamos cair para cima do mercado, arrancar dinheiro dele e não entregar dinheiro para ele. Esse é o nosso intuito. Certo, rapaziada? Gerenciamento é tudo. Vamos pra cima e tamo junto.